Os caçadores ficaram em silêncio após a segunda dica. A primeira tinha sido bastante confusa. Mas a segunda era ainda mais sombria. Mas o Ranger Real, pálido, ergueu a mão e disse: "Com licença." Sung Jin apontou para ele como um professor na escola. "Sim. Por favor. Fale o que vier em sua mente." O Ranger olhou ao redor antes de abrir a boca. "Eu não sei sobre o boss oculto. Mas acho que entendo onde a peça oculta pode estar localizada. A primeira dica é o caminho vermelho. Eu acredito que isso indica que devemos seguir o fluxo da lava. Já que não há nada vermelho aqui. Exceto lava." Todos concordaram com a cabeça. Em segundo lugar, um lugar que somente ele poderia ir. Acho que isso também indica algo que tem a ver com a lava. Por causa do seu tamanho. É ridículo pensar que não podemos ir a um lugar que o dragão possa ir de outra forma. Se você tiver que passar pela lava para chegar a ele, seria difícil realmente superar isso. A menos que você fosse o dragão. Uma explicação provável. Finalmente. Esfriando as asas aquecidas. Eu acho que essa é a chave. Suas asas se aqueceram. Em outras palavras, é um lugar onde a lava poderia escorrer de suas asas. Nas suas palavras. Todos disseram: "Oin. Ele tem razão." Sung Jin deixou a parte do boss oculto de lado por enquanto e disse: "Eu sinto que a dedução do Ranger Real provavelmente está certa. Então vamos tentar encontrar essa peça oculta." O boss oculto precisava do consentimento de todos presentes de qualquer forma. "Está bem. Vamos fazer isso." Sung Jin olhou para o imortal. O imortal deu um passo à frente quando notou que Sung Jin o olhava. "Tudo bem. Vamos." Os caçadores seguiram a lenta lava enquanto cuidavam dos monstros. Metade deles foi morto pelo mestre caçador e seu lobo gigante. Mas não houve queixas. Os monstros foram suficientemente difíceis de matar com 9 deles trabalhando juntos. Embora uma porcentagem escandalosa de pontos de contribuição estivesse fluindo para o mestre caçador, os caçadores não levantaram uma palavra em queixa. Eles devem ter pensado para si mesmo: "Ele é apenas esse tipo de pessoa." Depois de uma longa busca através dos túneis, eles chegaram a um grande espaço aberto que era um pouco menor do que a câmara principal do dragão. A característica mais atraente desse espaço aberto foi a cascata de lava em movimento lento. Estava bastante distante. Mas mesmo assim, parecia intensamente quente e pouco convidativa. Mas quando Sung Jin estava olhando para ela, ele lembrou as palavras do Ranger Real. Caminho vermelho. Só ele poderia passar. E asas aquecidas. E esse espaço aberto era bastante suspeito. Era um espaço aberto muito largo. Mas nenhum único monstro poderia ser encontrado nas proximidades. Sung Jin aproximou-se da cascata de lava. Quando ele se aproximou, sentiu o calor insuportável contra o rosto dele. Sung Jin ignorou o calor o melhor que pôde e aproximou-se da cascata de lava. O tamanho da cascata poderia possivelmente apenas acomodar um dragão. Não. Talvez fosse um pouco menor. É dito que um dragão é capaz de se transformar em forma humana. Sung Jin pensou em inspecionar de perto a área imediatamente ao redor da cascata de lava. A fonte da lava. A piscina onde a lava pousou e o lago de lava onde a lava caiu lentamente. Mas então ele notou fragmentos estranhos perto de uma das paredes. Eles eram um pouco diferentes uns dos outros.
mas eram bastante parecidos. Uma vez que os caçadores perceberam que Sung Jin havia encontrado algo, eles começaram a se reunir atrás dele. Um a um. O que é isso? Sung Jin olhou intensamente. E logo, ele entendeu a fonte dos fragmentos. Essas são pegadas. Alguém perguntou. Pegadas. Sung Jin explicou-lhes. Sim. Pegadas. Elas se parecem com fragmentos quebrados. Mas os detritos são deixados por pisar na lava e, em seguida, voltar atrás. São pegadas que foram deixadas para trás quando a lava esfriou. Os outros ficaram impressionados com a rápida compreensão de Sung Jin sobre a situação. Oh! Você deve estar certo. O que significa? Os outros seguiram os fragmentos com os olhos. As pegadas levaram a lava. Como um caminho vermelho. Assim como a dica dizia. Era definitivamente o caminho vermelho que procuravam. Os caçadores continuaram a seguir as pegadas. O caminho vermelho, como esperado, acabou para dentro da cascata de lava. E, após uma inspeção mais próxima, as pegadas podem ser vistas subindo ao lado da cascata de lava. E de repente parando a meio caminho. Atrás da cascata de lava. Deve haver um espaço vazio. Parece um lugar que um dragão pode entrar com certeza. Posso ver porque as asas de um dragão podem ter aquecido. Mas como podemos ir lá? Esse foi o principal problema. Primeiro, o voo deve ser uma possibilidade. Seria impossível se aproximar da cascata de lava sem uma maneira de voar. Em segundo lugar, eles tiveram que lidar com a lava extremamente quente que caiu de cima. Ser tocado pela lava derreteria o corpo antes que eles pudessem alcançar o tesouro. Sung Jin olhou para o anel de quimera. Se ele o usasse, poderia torná-lo imune à lava. Se eu puder entrar lá dentro de 5 segundos. Mas esse método também teve seu próprio problema. Primeiro foi o tapete voador. Ele tinha uma proteção mágica mínima sobre ele como um item recompensa. Mas se fosse danificado, ele não conseguiria usá-lo para o resto do capítulo. E voltar da cascata de lava se tornaria um problema. Ele poderia esperar apenas o recarregamento do anel da Quimeral para recarregar. Mas se o tapete falhasse no meio do voo, ele poderia cair no lago de lava e morrer ali. Morrer assim depois de finalmente derrotar o dragão definitivamente não era desejável. O que devo fazer? Sung Jin ficou diante da cascata de lava e considerou suas opções enquanto o resto dos caçadores estava silenciosamente parado. Ninguém poderia pensar em nada para fazer. Mas assistir de longe não resolveria nada. Sung Jin decidiu retirar o tapete e verificar a cascata de lava de cima. Ele então se moveu para o lado da cascata de lava para dar uma olhada no interior e viu um espaço oco além da lava. Esse deve ser o lugar certo. Mas o espaço entre a lava e a abertura era muito pequeno. Apenas o suficiente para que alguém colocasse seus braços. O tapete largo, bem como seu piloto Sung Jin, não seriam capazes de caber lá. E eu não posso entrar de lado também. Sung Jin decidiu verificar de cima. Além da cascata, a lava estava lentamente fluindo para baixo. Sung Jin voou acima do rio que fluía. Embora tenha sido chamada de cascata, o fluxo da lava não foi rápido devido à sua viscosidade. Sung Jin observou o fluxo por um momento. Agora que ele pensou nisso,
Ele lembrou suas lutas contra os golems de magma mais cedo. Congelamento. Os golems atingidos pelo feitiço esfriaram e ficaram lentos rapidamente. Sung Jin levantou as mãos para a cascata e recitou um feitiço junto com Besgoro. Ligação de gelo. Congelamento. Ligação de gelo. Congelamento. Duas explosões de feitiços foram disparadas da cabeça e das mãos de Sung Jin. E lentamente, pouco a pouco, a cascata se endureceu. Uma vez que o feitiço chegou ao fim, a lava se endureceu completamente. O fluxo de lava seguiu a borda recém-formada. E a largura da cascata de lava diminuiu. Sung Jin dirigiu o tapete mágico para voltar ao lado do buraco. A diferença é que antes era apenas grande o suficiente para se adaptar a uma mão humana. Agora era grande o suficiente para um homem atravessar. É um sucesso. Seu bastardo inteligente. Besgoro gritou animado. Mas ainda era perigoso. Sung Jin montou o tapete mágico de volta ao resto dos caçadores e perguntou ao Mago Azul. Ei você! Você sabe usar congelamento? Certo. Ele havia perguntado a Sung Jin antes quão alto era o poder mágico dele. Ele deve ter sabido como avaliar a força do feitiço de Sung Jin porque ele também conhecia o feitiço. Como Sung Jin esperava. Sim. Eu sei como usá-lo. Mestre Caçador. Por favor. Suba. Sung Jin abriu espaço no tapete. O tapete era apenas grande o suficiente para transportar 2 adultos. Uma vez que Sung Jin tinha um mago azul no tapete, ele o levou de volta para a cascata de lava. A lava endurecida ainda estava lá. Mas não duraria muito e acabaria por derreter novamente. Sung Jin disse ao Mago Azul: nós vamos usar magia para endurecer a lava aqui. O que reduzirá ainda mais a largura da cascata. Você entende, certo? Sim. Eu assisti você fazer isso. Está bem. Uma vez que Sung Jin terminou de falar com ele, ele lançou o feitiço junto com ele. Ligação de gelo. Congelamento. Ele usou o feitiço para endurecer a borda do fluxo de lava. Atenção! Mana baixa. Sung Jin lançou seu feitiço até que sua mana foi drenada. Isso deve ser suficiente. E voltou ao lado da cascata de lava. A largura da lava na cascata encolheu ainda mais. O espaço vazio escondido atrás da lava estava agora totalmente visível. Já era grande o suficiente para voar livremente no buraco. Sung Jin olhou de volta para os outros. Eu acho que podemos passar aqui agora. Qualquer um que possa voar. Mesmo antes de terminar a frase. Os outros 8 caçadores. Poder para desafiar gravidade. Levitação. Usou magia para flutuar no céu. Por mim. Adaron. Invocou uma águia gigante. Caminhar pelo céu. Ou usou itens ativos para se mover no ar. 1 ou 2 caçadores não conseguiram voar. Mas foram ajudados pelos outros ao redor deles e se aproximaram da cascata de lava. Entendo. Essas pessoas chegaram tão longe por algum motivo. Sung Jin pensou quando ele entrou primeiro na abertura. Dentro da abertura havia um espaço muito maior e aberto. Era um espaço quase tão grande quanto a câmara principal do dragão. Essa câmara continha uma quantidade inimaginável de ouro e tesouros.
Ele tinha visto uma visão semelhante na Torre de Marfim do Mago. Mas isso era completamente diferente. Se a sala da Torre de Marfim fosse uma sala do tesouro, isso era semelhante a uma montanha de tesouros. A boca do Mago Azul caiu. Meu Deus! Sung Jin não mostrou isso. Mas ele também ficou surpreso. Que quantidade absurda! Sung Jin escolheu um local adequado para pousar e abaixou o tapete. O lugar onde ele pisou foi um monte de ouro. Sung Jin pensou para si mesmo. Seu hobby era rolar por todo o tesouro? Eu certamente posso ver o porquê. Os caçadores que seguiram de trás olharam para a sala com olhos injetados de sangue. E várias pessoas tentaram empilhar o ouro em seus cubos. Mas ficaram muito decepcionadas. Sung Jin pegou uma das moedas de ouro ao redor. O ouro brilhante continha uma imagem do rosto de um homem. Ele tinha um nariz grande, mas uma barba cheia. Um retrato de um homem um pouco magro. A julgar pela coroa, deve ser o retrato do rei. Acima da imagem estavam gravadas palavras irreconhecíveis de uma língua desconhecida. Esse é o rosto do rei desse mundo? Sung Jin verificou outra moeda. Mas dessa vez, havia um retrato diferente. O homem tinha usado uma coroa similar. Mas ao contrário da imagem anterior. Ele tinha cabelos encaracolados, um nariz plano e um rosto redondo. Oh! Sung Jin tentou verificar várias outras moedas com curiosidade. Apenas das que ele notou as diferenças. Ele podia ver que havia pelo menos 10 indivíduos diferentes. Então, todas essas moedas foram coletadas em diferentes gerações. Em diferentes épocas. Levando isso de volta ao mundo humano. Provavelmente faria você incomumente rico. Certo? Sung Jin pensou como ele colocou as moedas de volta para o monte. Era algo que ele não poderia levar com ele. O mais importante é a peça oculta. Sung Jin disse aos outros caçadores. Vocês não podem pegar o ouro. Mas a peça oculta está localizada em algum lugar por aqui. Então procurem por ela. Sung Jin e os outros caçadores começaram a procurar na montanha de tesouros pela peça oculta. Entre a infinita quantidade de ouro, havia colares cheios de diamante, bainhas e espadas decoradas ricamente com metais preciosos e pedras preciosas, e outros itens atraentes. Mas os caçadores perderam constantemente o interesse por eles. Não importa o quão luxuosa a decoração, era inútil se não fosse obtida. E, ao longo do caminho, um dos caçadores gritou: Ah! Aqui! Os caçadores rapidamente se reuniram para onde o homem havia gritado. Havia um baú gigantesco, quase tão alto quanto um homem adulto. E gravado nele estava um cristal de ametista muito mais alto do que um homem. O baú foi colocado no centro da montanha de tesouros, como uma peça central. Com um olhar, parecia óbvio que continha algo precioso. Os caçadores o cercaram. Sung Jin observou a cena por trás. Um dos caçadores deu um passo à frente para tentar abrir a parte de cima. Mas então ele se virou para pedir: Ei! Me ajudem com isso. Sung Jin juntamente com todos se reuniu a pedido dele para ajudar a mover a tampa. Ieia!
com o esforço de meia dúzia de caçadores. E vários ajudando de lado. A tampa do baú. Gum! Abriu com um som alto. Todos pareciam expectantes. Mas dentro dele nada além de pedras negras. O que é isso? O que está acontecendo? Eles não podiam conter sua decepção. Alguém até disse: essa não deve ser a peça oculta. Mas a operadora deu um anúncio. Parabéns! Peça oculta. Coração de dragão encontrado. O anúncio imediatamente mudou o clima. Coração de dragão? Essas pedras? Todos se inclinaram para pegar as pedras. E todos verificaram a tela de atributos da operadora. Sung Jin também verificou a tela. Coração de dragão, pequeno, fonte de poder mágico. Material de artesanato, lendário. O coração de dragão é a fonte de todo o poder mágico. A pedra negra é a fonte da mana. A origem do poder mágico. Material de artesanato. Isso significa que é possível fazer alguma coisa. Sung Jin estava olhando para ele quando outro cubo de outro caçador anunciou: parabéns! Material de artesanato lendário. Coração de dragão foi obtido. Ninguém entendeu o que era. Mas deve ser algo incrível. Por sorte. Houve o suficiente para cada um. Eu estava preocupado que não fosse suficiente. Poderia dizer que eu vou tomar um mesmo. Eu não quero desistir de uma peça oculta. Mas se eu insistir em uma, o que os outros dirão? Ele estava preocupado sem necessidade. Havia corações negros suficientes no baú para cada um dos caçadores. Sung Jin pensou para si mesmo: é possível que as peças ocultas sejam projetadas para que apenas uma possa ser obtida por caçador. Já que eu nunca assisti a uma luta ocorrer por uma peça oculta. Sung Jin pensou. Mas sua preocupação logo se concretizou. Inicialmente, ele havia se preocupado com poucas. Mas o problema era o contrário. Havia demais. Depois que cada caçador pegou uma, 6 a mais restaram. Era um material de artesanato lendário. Poderia ser vendido na casa de leilões por mais de 10,000 moedas por peça. Os caçadores se olharam muito brevemente. Mas logo correram para tentar proteger um coração de dragão por eles mesmos. Uma briga feroz estourou. Mova-se! Saia do meu caminho! Você já está segurando duas. Porra! Saia do caminho se você já obteve outra. Sung Jin observou ao lado enquanto as coisas se desenrolavam. Ele não tinha certeza de como proceder. O que devo fazer? Devo me juntar à briga. Mas eu não quero. No entanto, eles são realmente valiosos. Enquanto ele estava em um dilema, a luta se intensificou. Aqueles que foram expulsos da pilha de pedras pareciam que poderiam até desembainhar suas armas. Seus filhos da puta! Sung Jin rapidamente tentou encontrar uma solução. Se alguém se comprometer a trollar. E o boss oculto? Se um deles fosse morrer. Derrotar o boss oculto seria difícil. Claro. Se um troll fosse aparecer, ele seria recompensado. Mas Sung Jin ergueu a espada e gritou: parem! Todos congelaram no lugar a seu comando. Sung Jin disse para eles: parem por um segundo. Ele não pensou em nada.
Ele era definitivamente o mais forte de todos eles. Mas não era como se ele pudesse fazer o que quisesse. Ninguém poderia reclamar se exigisse que ele tomasse uma ou duas mais. Mas o limite seria sobre isso. Tentar tomar mais só ganharia ódio. Era possível que os caçadores fossem trollar como grupo contra ele. Então ele primeiro disse a eles: parem por enquanto e vamos pensar em como distribuir o restante de forma justa. Mas o problema foi resolvido mais facilmente do que Sung Jin pensava. O frade, que estava dentro do baú, usou a interrupção de Sung Jin para tentar sorrateiramente colocar outra em seu cubo. Mas a operadora deu um aviso. Apenas uma peça oculta pode ser obtida por caçador. Todos os caçadores que haviam lutado anteriormente congelaram no lugar. O que? O fundo do cubo do frade se abriu. E o coração de dragão aterrissou no chão, deixando um Cussos. Um silêncio embaraçoso passou pelos caçadores. O humor entre os membros do grupo tinha sido bastante bom até agora. Mestre Caçador Kei. Os caçadores aceitaram suas ações apesar de ele ter a maior parte dos pontos de contribuição. E quando lutaram contra um boss aparentemente insuperável, eles trabalharam juntos e formaram uma sensação de camaradagem. Mas graças à luta pelas peças ocultas, tudo foi arruinado. Todos tinham virado as costas para seus companheiros e lutaram por seu próprio interesse. O imortal que não se juntou à luta disse: agora, não vamos lutar. Peguem apenas uma. Apenas uma cada. Ele tentou aliviar a tensão. Mas já era tarde demais. Mais de um ou dois estavam à beira de cometer atividade troll. Sung Jin coçou sua testa. Não poderei sugerir o boss oculto depois de tudo. Poucos momentos atrás, eles procuraram pelo tesouro juntos. Olhem para o cristal esmeralda. E sobre essa coroa de rubis. Foi usada por um rei. Eles compartilharam esses comentários uns com os outros. Mas agora era completamente silencioso. No entanto, foi nesse momento, o próprio espaço acima da montanha de tesouros se dobrou e uma pessoa saiu. Todos os olhos caíram sobre o recém-chegado. A pessoa era uma mulher. Cabelo vermelho e olhos amarelos. Nariz afiado e pele lisa. Uma jovem com uma beleza deslumbrante. Depois de chegar em cima da montanha de tesouros, ela olhou para o seu entorno com um capuz vermelho sobre sua cabeça. Sung Jin pensou para si mesmo. O que? Ela é uma caçadora de outro reino. Mas não havia nenhum título acima de sua cabeça. Em outras palavras, ela poderia ser um monstro. Sung Jin pensou. Então ele tirou as duas espadas de suas bainhas. Os outros caçadores ficaram tensos e seguiram o exemplo para retirar suas armas. Enquanto isso, a mulher de capuz vermelho notou os caçadores e caminhou lentamente em direção a eles, pisando nas moedas de ouro. Sung Jin a observou em silêncio. Mas o imortal foi o primeiro a perguntar. Quem é você? Quem é você? Ela deu uma olhada no caminho. De todas as maneiras diferentes. Ela cumpriu a palavra beleza perfeita. Seus olhos amarelos chocantes foram os mais atraentes. Sung Jin também olhou para os olhos dela. Mas a íris dos seus olhos estava em uma fenda como a de um gato. Sung Jin sentiu um déjà vu quando olhou para aqueles olhos. O que é isso? Sinto que já vi isso. Era o olho do basilisco. Ele pensou. Mas a resposta estava mais próxima do que pensava.
Pouco antes. Cheiro de carne. Carne humana. Olhos que os desprezavam. Sung Jin percebeu. Ela tem os mesmos olhos que Shao Gao. Enquanto Sung Jin estava descobrindo as coisas, ela reduziu a distância entre ela e os caçadores lentamente. Eu disse. Quem é você? O imortal perguntou mais uma vez. Mas ela não respondeu enquanto continuava a avançar. Os caçadores começaram a se afastar intimidados. Alguém até escorregou nas moedas e caiu. Enquanto isso, ela se aproximou do baú e pegou um dos corações. Sussurrando. Então os rumores eram verdadeiros. Os caçadores a observaram. Ela colocou o coração de dragão de volta ao baú e se inclinou para retornar os outros corações de dragão ao baú. Até esse ponto, os caçadores assistiram sem pensar muito. Mas depois de retornar os 6 corações restantes ao baú, ela fechou a tampa com apenas um braço esbelto. A tampa que tirou tremendo esforço de meia dúzia de caçadores. Ninguém nesse momento acreditava que ela fosse uma humana comum. Somente um monstro em forma humana. Mas então ela falou pela primeira vez com eles. Ei! Humanos! Vocês são os que mataram Shao Gao. Ninguém respondeu. Ao chamá-los de humanos, ela havia indiretamente confirmado que não era uma. Ela perguntou novamente. Vou repetir. Vocês são os que mataram Shao Gao. Ela olhou para os caçadores enquanto perguntava. Seu olhar parecia forte o suficiente para matar um homem de coração fraco. Um dos caçadores respondeu mansamente. Sim. Aquele que respondeu era o bárbaro. Ele também ficou surpreso com o que ele respondeu e fechou a boca com as mãos chocadas. Parecia que a força do seu olhar intimidante era suficiente para forçar uma resposta verdadeira. Os caçadores ficaram tensos. Eles tinham medo de sua reação. Mas ela respondeu com: Sério. Ela então colocou uma mão no baú e disse: Mova-se. E o baú desapareceu em um instante. Os outros caçadores pensaram: é uma habilidade ativa. Mas Sung Jin olhou para ela e perguntou: Desculpe. Você é um dragão como Shao Gao? Ela se virou para olhar para ele. Seus olhos eram exatamente os mesmos do dragão. Sim. Shao Gao é o filho que eu aguentei. Todos os caçadores ficaram ainda mais tensos. Agora mesmo. Vocês são os que mataram meu filho. Sim. Nós o matamos. Eles já trocaram essa conversa no momento. E com ninguém menos que a mãe do dragão vermelho Shao Gao. Mas a conversa continuou a fluir em uma direção completamente inesperada. Bem, ele era um filho problemático. Ele matou seus irmãos. Apenas para tomar posse dos seus corações. As sobrancelhas da mulher se torceram ligeiramente quando ela falou. Sung Jin lembrou a dica de antes. Sobre o boss oculto. Seja avisado que, acima da prova da maldade, reside também a ira dela. A prova da maldade provavelmente se referia à peça oculta. Os itens que cada um dos caçadores haviam coletado. Os corações de dragão. Mas ela não parecia se importar muito com isso. Ela apenas disse mais uma coisa aos caçadores. Bom trabalho. Eu vim matá-lo. Mas vocês me salvaram do problema. Sung Jin pensou enquanto a olhava. A mãe de Shao Gao é o boss oculto. Temos que enfrentar um dragão muito mais antigo.
Sung Jin engoliu em reflexo. Besgoro disse a ele. Ei! Que? É de bom senso que um dragão se torna mais forte à medida que envelhece. Várias vezes. Vamos pular essa. Aquele que você matou anteriormente é muito jovem. Você sabe. Mas ela... Sung Jin lembrou a mensagem introdutória de abertura que a operadora deu quando chegou. Por favor. Esteja avisado. O dragão vermelho Shao Gao chegou à maturidade total e é infame por sua brutalidade. Shao Gao chegou à maturidade total. E essa era a mãe dele. Mesmo que sua diferença de idade fosse desconhecida, era sem dúvida que ela era muito mais poderosa do que seu filho. Sung Jin olhou para os outros caçadores por um momento. Os caçadores eram quase incapazes de respirar devido à intimidação. Era impossível pedir-lhes para lutar. Todos provavelmente estavam pensando: por favor, deixe-nos ir em paz. Besgoro comentou: olhe. Eles também estão ficando loucos. Enquanto isso, a mãe de Shao Gao os ignorou enquanto examinava a montanha de tesouros. Ela pegou um colar do monte e disse: nossa! Esse é um item daquele reino. A herança de um reino é considerada bastante preciosa. E ele conseguiu roubá-la. Não é de admirar que eles me culparam. Ela não estava preocupada com os caçadores. Ela caminhou pela montanha de tesouros e disse: eu vou ter que checá-los lentamente em casa. Ela sussurrou enquanto colocava a mão na montanha. Mova-se. Toda a montanha de tesouros começou a brilhar. E logo, os tesouros que haviam produzido brilho irresistível desapareceram de uma só vez, incluindo as moedas de ouro sobre as quais os caçadores estavam de pé. Todos os caçadores caíram para trás. Eles foram deixados no ar já que o tesouro se foi. Agora, os únicos que restavam nesse espaço gigantesco eram os caçadores e a mulher. Ela olhou para eles. Sim. Aventureiros corajosos que mataram um dragão. Se vocês conseguiram tudo o que vieram buscar, saiam. É uma regra destruir covis de dragões mortos. Vou dar-lhes 30 minutos. Explodirei esse vulcão em 30 minutos. Então saiam desse covil e corram tão longe quanto possível daqui. Alguém perguntou à operadora. Operadora, quanto tempo restante na raid? 1 hora e 58 minutos. O tempo não coincidiu. Se ela explodisse o vulcão, todos morreriam. Não havia nenhum lugar para correr. Se eles deixassem o vulcão, a operadora lhes diria: essa área é proibida para caçadores. 30 minutos não darão. Alguém sussurrou. Ela chegou entre os caçadores e pegou um cubo. O que? Todos os caçadores ficaram chocados ao ver o que tinha feito. O cubo da operadora nunca foi acertado por nenhum dos monstros. Ele esquivava flechas vindo. Ou voava mais alto se houvesse um incêndio. E nenhum outro caçador poderia tanto tocar o cubo dos outros. Mas o cubo foi pego por ela. E muito sem esforço. Alguém soltou um som estranho. Mais uma vez que ela inspecionou o cubo, ela disse: o que é isso? Vocês não são apenas quaisquer aventureiros, não é? Ela voltou a verificar os caçadores como se os visse pela primeira vez e disse: e não são pessoas vindas desse mundo. Aqueles que estão destinados a atravessar as dimensões. Então é por isso que vocês foram enviados para matar Shao Gao. Que triste. Quem projetou tudo isso?
Ninguém sabia o que dizer. Ela, pela primeira vez, era um monstro que parecia entender a circunstância em que os caçadores estavam presos. Mas então ela parou de mexer com o cubo para dizer: Então, eu também sou um boss. Todos ficaram chocados. Já perderam a vontade de lutar contra ela. Mas ela foi a única a sugerir que deveriam lutar com ela. Observando que ninguém respondeu, ela se virou para o dono do cubo e disse: Ei! Me diga, humano. Eu sou uma boss. Alguém que você deve matar. Não importa o que. O caçador não conseguiu responder e ficou no lugar. Então ela baixou o tom e perguntou novamente: Diga-me. Verdadeiramente. Como se fosse um feitiço. Ele começou a contar tudo o que sabia. Você é um boss oculto. Um boss muito mais forte do que o boss da raid. Um segredo. Não há necessidade de matá-la. Tas fazer isso irá nos recompensar com grandes bônus como parte dos elementos ocultos. Ela começou a rir das suas palavras. Cá! Mesmo. Que divertido! E um boss oculto. Que nome agradável. Boss oculto. De repente ela se virou e disse: Então. Algum desafiador. Ninguém se moveu. Ela sorriu e disse: Vamos. Tentem. Eu prometo. Se vocês puderem me vencer, então lhes darei uma recompensa realmente boa. Uma recompensa que pode mudar completamente seu destino lamentável. Mas os caçadores ainda não podiam usar. Seu filho Shao Gao já era imensamente poderoso. Não havia nenhuma esperança contra ela. Sung Jin também estava verificando o estado dos outros. Seria difícil lutar sozinho. Se fosse apenas Shao Gao, eu poderia ter colocado minha vida em jogo e ganhado sozinho. Mas, se é sobre sua mãe que é muito mais forte do que ele, não há possibilidade de sucesso. Sung Jin já decidiu desistir do boss oculto. Ele já havia coletado todas as peças ocultas até agora. Desistir disso apenas uma vez não afetaria drasticamente o seu desempenho futuro. Foi a decisão certa de preservar sua vida agora. Mas, ela acrescentou: Ah! Acho que todos vocês aprenderam a ter cuidado. Eu acho que vocês aprenderam uma ou duas coisas enquanto viajavam entre as dimensões. Ela estalou o pescoço 2 vezes antes de continuar. Obviamente. Seria impossível me vencer com até mais 100 de vocês. Mas e se eu me impusesse uma penalidade? Cerca de 3. Ela sorriu maliciosamente. 1. Eu não lutarei na minha forma de dragão. Mas nessa humana, meus poderes físicos diminuirão grandemente. Os caçadores a viram fechar a tampa do baú com um braço. Seu poder reduzido era apenas em comparação com sua forma de dragão. E não que ela tivesse ficado fraca pela medida dos caçadores. 2. Não usarei nenhuma magia acima do 8º círculo. Desde que acima. Provavelmente mataria todos aqui. Isso também não foi uma grande penalidade para ela. Quando Shao Gao lançou uma bola de fogo, e duas ao mesmo tempo. O tamanho da bola de fogo era enorme. Se ela usasse seriamente magia, o círculo não era mesmo o principal problema. Finalmente. Incluindo minhas roupas. Se vocês puderem me ferir de qualquer forma, considerarei sua vitória. Que tal?
Os caçadores se entreolharam. Apenas roupas. Eles pensaram. Mas ela jogou outra palavra. Oh. Mas isso não significa que eu vou parar por apenas roçar suas roupas. Eu não tenho um controle tão preciso sobre a magia do fogo. Isso trouxe os caçadores de volta à realidade. Eles teriam que apostar suas vidas para até mesmo arranhar suas roupas. Esse boss oculto deve ter sido configurada para arranhar a bainha de suas roupas, de nível de dificuldade. Sung Jin, bem como os outros caçadores, pensaram seriamente sobre isso. O que devo fazer? Vale a pena apostar a minha vida aqui? Como se ela leu sua mente. Lua espectral disse. Estou preparada para lutar. Mestre. Besgoro lhe disse surpreso. Ei! Não diga algo estúpido. Senhorita. Se ele morrer, morremos e desaparecemos também. Besgoro estava contra isso. Ei, Kei. Você não está considerando seriamente lutar, não é? Isso é loucura. Apenas olhe para ela. Você pode dizer. Certo. Sua força pura. Para não mencionar sua magia de teletransporte completamente ridícula. Você já viu esse tipo de magia? Esse é um poder de classe dragão. Poder que substitui completamente a ideia de círculos. A magia em seu estado natural. Se essa mulher achar que você está morto, você apenas morrerá. Sung Jin estava em um dilema. Ela era indiscutivelmente poderosa. Mas a recompensa por apenas causar um arranhão contra suas roupas fez com que ele pensasse. Especialmente com sua promessa de uma recompensa que pode mudar completamente seu destino lamentável. Bateu fortemente em sua vontade de lutar. Você vai morrer como um cão. Sung Jin. Desista. Ele pensou. Assim como. Se eu desistir agora, não vou morrer depois. Depois de passar um pouco de tempo. Ela suspirou quando seu entusiasmo diminuiu. Sim. Bem. Acho que foi pedir demais. Pretender acabar com um boss como eu. Sung Jin ergueu o braço para detê-la. Espere. Você poderia nos dar um momento para discutir isso? Ela sorriu a seu pedido e assentiu. Certo. Para nós, dragões, o tempo tem muito pouco valor. Eu vou dar-lhes um dia de tempo para conversar sobre isso. Ou 2. Eu vou lhes dar uma semana. Mas era fisicamente impossível para os caçadores realmente tirar proveito de sua boa vontade. Especialmente para Sung Jin, que estava em um limite de tempo. Sung Jin reuniu os caçadores e disse-lhes: qualquer um aqui que quer tentar. Ninguém ousou falar. Sung Jin ficou frustrado e tocou o olho de Jeremias, quando ele perguntou novamente. Eu vou perguntar mais uma vez. Alguém aqui que quer tentar? Ele podia ouvir os pensamentos internos dos outros. De jeito nenhum. Isso é suicídio. Estou fora. Mestre caçador. Eu sei que ele é forte. Mas ele não está se superestimando. Se é com ele, pode ser possível. Mas é muito perigoso. Se for o mestre caçador, ele pode deixar um arranhão nas roupas dela. Mas e se eu morrer enquanto isso? Qual é o ponto então? Sinto que mesmo se todos nós 10 cooperássemos, alguns de nós morreriam. Isso é uma aposta muito perigosa.
foi principalmente negativo. Nenhum deles parecia interessado em tentar descobrir se o desafio era mesmo possível. Sung Jin, que deu uma olhada para o dragão de idade desconhecida e os caçadores. Pensou: o que devo fazer? É muito tentador apenas desistir agora. Ele considerou suas opções. Ah! Se é ele. Ele pode ajudar um pouco. Sung Jin tirou a lâmpada de Soldamir do seu casaco. Ele estava guardando Soldamir para enfrentar o boss oculto de qualquer maneira. Se desistisse agora, não havia outro lugar onde Sung Jin precisasse dele. Sung Jin afastou-se dos outros e esfregou a lâmpada. O gênio estava prestes a cumprimentar Sung Jin como normalmente. Mas... você me chamou. Mas... e... ele não conseguiu terminar suas palavras enquanto seus olhos se ampliavam. Ele viu a mulher em frente a Sung Jin. Falou: mestre. Essa criatura. Ele deve ter notado que ela não era humana em um olhar. Ela é um boss oculto. Assim como você foi uma vez. Ele tentou. O que? Você provavelmente pode dizer. Mas... um dragão. Dragão vermelho. Sim. Como ela é em seus olhos? Quão forte ela é? Incrivelmente forte. Forte o suficiente para não igualar a ninguém nesse país. Não. Todo esse planeta. Mesmo. Você pode dizer isso apenas por sua aparência. Não. Isso não seria possível julgar com apenas sua aparência. Na verdade, ela não parece ser uma mulher humana com cerca de 30 anos de idade. Ele estava certo. Ela tinha uma expressão rígida. Mas, de certa forma, até parecia tão jovem quanto os 20 anos. Embora isso dependesse da interpretação do observador. Graças a um contrato imortal, sou capaz de medir o nível de mana. Pelo que posso ver da mana dessa criatura, ela é um dragão de cerca de 10.000 anos. Talvez até mais antiga. 10.000 anos. Ela teria que começar sua vida muito antes da história escrita para viver até o dia atual. Então, Sung Jin perguntou a ele. Então, você acha que temos uma chance? Uma chance. Não. Que a verdade seja dita. A única razão pela qual o mestre e o resto dos caçadores ainda estão vivos é porque ela permitiu isso. Eu sei disso. Mas ela disse que se apenas arranharmos suas roupas, ela considerará nossa vitória. Que tal? Temos uma chance. Um. Soldamir ficou em silêncio enquanto refletia cuidadosamente a ideia. 10 segundos depois, Soldamir finalmente abriu a boca depois de pensar cuidadosamente. Se você pensar racionalmente, é impossível. Mas, então, apenas permaneça racional. Você é um mago que entrou em reclusão. Gritou Besgoro. Mas apenas Sung Jin podia ouvir. Eu acho que há uma chance. No texto antigo de todos os países e todas as eras, é conhecido que um dragão é poderoso, mas uma criatura arrogante. Se você puder encontrar uma maneira de usar isso para sua vantagem, você pode arranhar suas roupas. Soldamir deu uma resposta positiva. Realmente. Sung Jin percebeu que ele deveria ter desejado lutar contra ela.
Vendo quão feliz ele estava de ouvir que havia uma chance, Sung Jin virou-se para olhá-la. Ela certamente tinha sido arrogante durante todo esse tempo. Obviamente. Seria impossível me vencer com até mais 100 de vocês. Claro. Se ela decidir lutar de forma séria, não há chance de vitória. Mas, vendo-a assim, ela está apenas procurando por uma fonte de entretenimento. Soldami estava certo. Cá! Mesmo. Que divertido! E um boss oculto. Que nome agradável. Boss oculto. Ela ficou extremamente satisfeita quando descobriu que os caçadores poderiam lutar contra ela. Soldamir continuou a explicar. Para um dragão poderoso. Especialmente um dragão antigo. Seus piores inimigos são realmente aborrecimento e apatia. Um dragão que está completamente entediado vai se divertir com atos de violência enlouquecidos até que seja morto por companheiros ou heróis. E um dragão afligido com apatia pode dormir por dezenas de milhares de anos até se dissolver em mana. Se você realmente começar a lutar contra ela, ela tentará entreter-se com você. E talvez uma oportunidade se mostre. Sung Jin firmou sua vontade ao ouvir as palavras de Soldamir. O dragão era a criatura mais irregular que já havia encontrado. Ela agarrou o cubo de um dos caçadores com as mãos. Ela havia dito que os caçadores tinham um destino lamentável. Parecia ser um ser existente fora do limite da raid. Algo fora do seu controle. De todos os NPCs e monstros que Sung Jin já encontrou, ela era única na medida em que parecia saber algo sobre as raids. Ele não sabia que recompensa ela poderia dar. Mas o que quer que fosse poderia ajudar definitivamente a trazer as raids ao fim. Se eu morrer aqui, então isso significa que o meu potencial só corresponde a isso. Apenas vou torcer para os outros do purgatório. Sung Jin apontou sua determinação quando voltou para os outros. Ele lhes disse: Quem vem comigo? Você. Você quer tentar? Você está falando sério. Todos ficaram surpresos com suas palavras. Mas nenhum deu um passo à frente. Sung Jin perguntou mais uma vez. Eu decidi desafiá-la. Ninguém virá comigo. Os caçadores continuaram a olhar ao redor. Mas ninguém respondeu. Não foi surpresa porque ele ouviu suas vozes interiores mais cedo. Se todos se aproximassem para cuidar dela juntos, podiam arranhar suas roupas. Mas participar aumentaria a chance de serem mortos. Eles vão morrer se tiverem azar. Isso está pesando muito em suas mentes. Eu acho. Estou sozinho no fim. Sung Jin deixou os outros enquanto se dirigia para Dragão. Ei! Seu louco! Besgoro gritou. Mas Sung Jin disse para ele. Eu já decidi. Besgoro. Ei! Você perdeu a cabeça. Por que não me ajuda? Já que eu já me comprometi com isso. Se você me distrair, você só aumenta as chances de eu morrer. Besgoro tentou detê-lo. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer como espírito. Ele simplesmente fechou a boca novamente. Lua espectral. Vou contar com você também. Claro. Mestre. Apenas diga a palavra. Sung Jin finalmente ficou diante do dragão. Ficando tão perto, sentiu-se intimidado. Sung Jin fechou os olhos. Se eu morrer,
A primeira coisa em sua mente era Caim. Ele não era um humano, mas era a criatura mais próxima com a qual ele havia se unido desde o reinício. Antes de ter voado para trás da cascata de lava, Caim era muito grande para carregar com o tapete. Caim retornou à forma de estatueta de madeira e enviado de volta à pousada 99 noites. Se Sung Jin não pudesse retornar ao mercado hoje à noite, ficaria triste. Em seguida, as pessoas que ele fez amizade nas raids. Como Franz. Nada. Serin. Marradas e outros. Bem, as despedidas são parte integral dessas raids de qualquer forma. Sung Jin abriu os olhos enquanto pensava assim. Diante dele estava um dragão em forma humana. Sung Jin preparou-se pela última vez, usando a estrela inominável. Renomei. Mestre Caçador. Ele mudou seu título de volta para Mestre Caçador. Era o título mais poderoso que ele tinha em seu menu. Ele embainhou lua espectral mais uma vez. Ela seria desembainhada junto com Lamento Mortal. Em vez dela, ele segurou o romance dos Três Reinos com a mão direita. A Sangue Vingado teria sido melhor para danos. Mas o dano não era importante. Ele só precisava acertar um único golpe. Em vez disso, seria uma boa ideia preparar uma rodada de refletir magia. Sung Jin sentiu o colar ao redor do pescoço. Uenhura. Eu acho. A hora para colocar minha vida em jogo veio antes do que eu pensava. Um item que ele quase nunca usou. Um item que ele usou apenas em casos de emergência durante o combate. Dessa vez, era inevitável. Mate. Mate. O colar que costumava gritar altamente era estranhamente silencioso. O que isso diferencia entre as pessoas? Como agora? Mas ele iria ativar uma vez que ele desse a palavra. Era esse tipo de item. Sung Jin finalmente disse ao seu leal companheiro. Soldamir. Soldamir. Vou precisar da sua ajuda. Sim. Mestre. Se eu morrer, por favor, diga a Caim que me desculpe. Mas ele respondeu com: estou conectado a você com um contrato. Se você morrer, não consigo manter minha forma. Mesmo. Soldamir respondeu estoicamente. Sim. Então vamos lutar por nossas vidas. Sim, mestre. Sung Jin finalmente reforçou-se diante do dragão. Ela olhou para ele e perguntou. Então, você está preparado para lutar contra mim? Sung Jin respondeu. Sim. Ela olhou para os caçadores atrás de Sung Jin. Então, quantos de vocês vão lutar contra mim ao mesmo tempo? Sung Jin deu uma resposta a ela. Só eu. Ela ficou chocada ao ouvir sua resposta. Ok. Sung Jin se repetiu determinado. Eu vou desafiá-la sozinho. Ela apertou os olhos em fendas quando ouviu. Sério? Me desafiando sozinho sem qualquer ajuda dos seus companheiros. Não consigo nem dizer se você é corajoso ou tolo. Que humano intrigante. Sua voz se calou enquanto falava. Mas logo continuou. Mas não importa. Ter a coragem de superar o medo da morte é o estado mais nobre para um ser vivo. Ela olhou os caçadores atrás de Sung Jin e disse-lhes. Fiquem longe da nossa luta. Com suas palavras, os 9 caçadores desapareceram de repente. Você poderia morrer apenas porque ela disse isso.
Ao pensar que Besgoro provavelmente estava certo, ela interrompeu seus pensamentos com uma pergunta. Mas você vai ficar bem? Você está quase completamente sem mana. Sung Jin ficou chocado quando a ouviu. Isso mesmo! Ele estava ocupado preparando seu equipamento e se esqueceu de pensar em sua mana. Ele passou quase tudo na entrada da cascata de lava anteriormente. Mana baixa. Ele ouviu a operadora avisá-lo. Mas ele deixou isso escapar de sua mente porque ele estava muito ocupado procurando por peças ocultas. Ah! Por favor. Me dê um segundo. Vou recarregar minha mana. Mas ela gesticulou. Não. Vou fazer isso. E com apenas isso dito, o corpo de Sung Jin emitiu uma explosão azul de luz. Ele sentiu sua energia ser reabastecida. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora. Minha mana. No máximo. Preenchendo a mana de um inimigo. Ela estava inteiramente desinteressada em ganhar ou perder. Ela estava ansiosa para a forma como Sung Jin poderia diverti-la. Mas graças a isso, eu tenho uma chance. Ela estendeu as mãos de suas roupas e disse. Venha. Mortal. Ao mesmo tempo, a operadora deu um anúncio. Atenção! Boss oculto. Mãe de Shao Gao Ariane apareceu. Sung Jin imediatamente gritou. Substituir leitura. O monóculo do gourmet brilhou uma vez e voou para o ar junto com o romance dos Três Reinos. Começando a lê-lo automaticamente em voz alta. O grande exército de Kong Kong prosseguiu profundamente na noite e chegou aos campos de Shangba. Era uma passagem família. Foi a mesma passagem que a primeira sessão. Zanfei-Yid. Romance dos Três Reinos sempre selecionou a melhor passagem para a situação. Com isso, eu poderei selar todos os seus feitiços por um curto período de tempo. Mas ela já estava atacando em sua direção. Eternas chamas do inferno. Infemo. O tamanho do seu inferno era colossal. Era forte o suficiente para potencialmente cobrir toda a caverna em chamas. Soldamir rapidamente lançou um escudo usando um feitiço. Escudo anti-magia. Mas o feitiço de Soldamir quebrou no momento em que as chamas chegaram. Ao ver isso, Besgoro e Sung Jin lançaram 2 escudos adicionais ao mesmo tempo. Escudo anti-magia. Escudo anti-magia. Mas seus escudos explodiram também por essas chamas e continuaram a voar em direção a Sung Jin. Sung Jin observou as chamas cuidadosamente e esquivou-as se jogando. Apesar de passar por 3 camadas de escudos anti-magia, seu inferno ainda era enorme. Sung Jin virou-se para olhar o romance dos Três Reinos. Depressa! Mas o monóculo do gourmet ainda estava lendo o livro. Mas ele olhou para o exército enquanto bloqueava a ponte. Enquanto isso, ela voou pelo ar e disparou outro feitiço. Incinere tudo em seu caminho. Bola de fogo. Era apenas uma bola de fogo apenas em nome. Do ponto de vista de Sung Jin, visto de baixo, parecia mais um meteoro. Soldami gritou. Mestre! Para ele gritar. Ele deve ter julgado que não havia nada que ele pudesse fazer. Era algo que ele não podia cuidar com apenas sua magia. Sung Jin ativou Artêmio aqui. Refletir magiar. Artêmio começou a brilhar com uma luz roxa. Mas Sung Jin não pôde deixar de não acreditar. Pode algo assim ser refletido. Estava abaixo do 7º círculo. Ele atendia o requisito para a habilidade funcionar.
Mas Sung Jin ainda não tinha certeza se funcionaria corretamente. Mas ele não tinha espaço para pensar sobre o assunto. Ser atingido por aquilo de frente significaria a morte instantânea. Sung Jin usou Artêmio para atacar a bola de fogo. Felizmente, a bola de fogo como um meteoro voou para trás. De volta ao dragão. Oh! Você sobreviveu a 2 dos meus feitiços. Que divertido! Mas ela levantou a mão e absorveu a enorme bola de fogo. Parecia que qualquer coisa era possível para um dragão antigo. Não houve dano. Mas ele ganhou muito tempo. Eu sou Zaid. O monóculo do gourmet completou com sucesso substituir leitura. Seção de Zanfei-Id ativada. Habilidade passiva. Ataque aprimorado. Terceira. Rápido. Terceira. Aplicado. Novos poderes fluíram para o corpo de Sung Jin. Sung Jin correu imediatamente para Dragão. Mas ela estava mais interessada no livro do que nele. Ela riu como se estivesse realmente se divertindo. Sung Jin, por sua vez, rangeu os dentes enquanto ele avançava.